meus queridos Scarlett, sejam muito bem-vindos ao Scarletices. E no vídeo de hoje nós vamos continuar exatamente de onde o último parou, no começo da quarta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Terminamos o último vídeo falando que o Jake e o Holt tinham sido mandados para a Flórida no serviço de proteção. Então eles estavam longe de toda a Nine-Nine, incluindo da Amy. Mas enquanto eles estão na Flórida, o Jake mantém um esconderijo onde ele deixa uma foto da Amy lá muito bonitinha, uma selfie. Eu amo o casal. Mas depois, quando eles têm que pedir reforço pra Nine-Nine, eles vêm e o Jake e a Amy se reencontram. Porém, o primeiro encontro deles é bem estranho, porque eles não conseguem se beijar, porque o Boyle fica se metendo. O Boyle fala, gente, olha só pessoal, o Jake e a Amy vão se beijar pela primeira vez depois de 6 meses. Aí quando eles tentam se beijar, o Boyle entra no meio dos dois. Então não dá muito certo. E durante todo o episódio a gente fica pensando que eles perderam a sincronia, porque toda vez que eles vão tentar ter um momento, as coisas dão errado. Porém, no final, quando o Jimmy Figs, que é o cara de quem eles estavam fugindo, tá com o Jake, tá com uma arma na cabeça do Jake. O Jake e a Amy trocam olhares e a Amy atira na perna dele, era exatamente o que ele queria. E as coisas se resolvem, eles se beijam e concordam que tem a sincronia de volta. Quando eles voltam pra Nine-Nine, um assunto que chega é que antes do Jake ter que ir pra Flórida, eles decidiram que iam morar juntos. Então, eles têm que decidir onde eles vão morar juntos. Se é na casa da Amy ou se é na casa do Jake. A Amy não quer morar na casa do Jake de jeito nenhum, porque o Jake é um porco. E o Jake não quer ir morar na casa da Amy, porque ele não gosta de perder. Então, eles fazem uma aposta quando tem uma fuga em massa na cidade, de quem entre eles conseguir capturar mais bandidos, fica com a casa. No final, o Jake deixa a Amy ganhar, porque ele decide que ele quer morar com ela, não importa onde seja, e a casa dela realmente é melhor. E vale mencionar que é nesse episódio que tem a cena que fala que o Jake lê Harry Potter e... meu coração. Well, there's just one convict left. Whoever finds him wins. Yeah, I guess you could say he's the golden snitch. Wait, was that a Harry Potter reference? It most definitely was. I started reading them because you love them so much. And? You were right, they're incredible. Remember when I called in sick the other day? I was at home reading Order of the Phoenix. Oh, this makes me so happy. How sad is it when Cedric dies? I was crushed, literally crying on the toilet. Oh. Guys, The Fugitive, the bet? Right. Em seguida, nós temos um dos melhores episódios da série, que é o episódio Mumu, que é sobre a que tem as filhas do Terry, que uma das filhas do Terry perde o boneco dela e tem toda aquela questão racial, porém eu não vou entrar muito neste mérito. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre as questões raciais de Brooklyn Nine-Nine, questões raciais, de gênero, ou sobre a comunidade LGBTQ+, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu faço. Mas nesse vídeo, o nosso foco é no Jake e na Amy. E nesse episódio a gente tem um grande foco nos dois, porque eles que estão cuidando das filhas do Terry. E é a primeira vez que eles discutem sobre filhos. O Charles fica maluco, obviamente. Mas nada é muito decidido nesse episódio, mas é muito fofinho. A filha do Terry pedindo um suco de orgasmo no café da manhã. Quem vê a série sabe que o sonho da Amy é se tornar a capitã da NYPD mais jovem que já existiu. Então, é uma grande coisa quando ela vai fazer o teste pra tenente. E é isso que a gente tem no episódio Chasing Amy, que é muito bonitinho, porque ela surta antes de fazer o exame e o Jake faz de tudo pra ajudar ela. No final, ele encontra ela no terraço, onde eles tiveram o primeiro encontro deles. E se vocês não lembram, tá na parte 1 desse vídeo e foi na primeira temporada, no episódio 13, a aposta. Mas nesse, ela sobe no terraço e o Jake vai buscar ela lá. E ela fala que ela não quer fazer o teste porque ela tá com medo de não passar. Porque ela sabe que ela vai passar porque Amy Santiago, pessoal. Mas ela acha que a relação entre eles vai mudar se ela se tornar a chefe dele. E ele tranquiliza ela e fala que isso não vai acontecer. E meu Deus, eu amo Jake Peralta. That was the first time it really hit me. When I pass the exam, I'll actually be a sergeant. What if everything changes between us? That's why you came here? Yeah. Things are so good right now. I don't want to screw that up by getting transferred or becoming your boss. Ames, I've always known you were going to be my boss. I mean, this is your dream from before we were dating. And yeah, things might change a little, but for the better, right? You can finally get premium cable,
Check out all those shows on Epix. Look, you can't be afraid to be successful. You're too good for that. E então ela faz o teste e a gente não descobre ainda se ela passou ou não. Depois disso, a gente não tem muita coisa acontecendo com o Jake e a Amy, porque eles estão morando juntos, estão felizes. Mas nós chegamos numa das partes mais doloridas da série, que é a season finale da 4ª temporada, que a gente tem o Jake e a Rosa indo pra prisão. Antes disso, o Jake e a Amy têm uma conversa no carro, onde ele fala que eles deviam viajar, ir pra Paris ou pra Roma. E quem acompanha a série também sabe que ele só fala isso porque ele já tá planejando pedir ela em casamento, então ele provavelmente estava querendo pedir ela em casamento em uma dessas cidades românticas. Mas não é isso que acontece, ele vai preso e é assim que a gente termina a 4ª temporada. Very cool. Cool. A gente começa aqui na temporada, então, com o Jake e a Rosa presos. E o Jake tem fotos da Amy na cela. E logo no começo do primeiro episódio é o dia da visita, onde eles se reencontram. E a Amy pega todo o tempo de contato físico do Boyle. Eu tento ficar acompanhando ele, mas eu realmente não consigo. Eles não conseguem conversar direito. E é dito que as visitas são a cada 3 semanas, quando a Amy vai embora. Então, depois disso, o Jake acaba se envolvendo com o pessoal da prisão para descobrir onde eles estão guardando drogas. E ele acaba ganhando um telefone e ele liga pra ela e ela pergunta se tá tudo bem com ele. Ele fala que tá tudo bem agora porque eles estão conversando enquanto o mundo cai à volta dele. E quando ele vai parar na solitária, ele monta uma M de purê de batata e um dos peitos dela cai, tipo, peito de purê de batata. Amy, when did you get here? You've come for my conjugal capabilities. You're looking real good, girl. Whoop, lost a boobie. No matter. I'll just build another one. More mashed potatoes! Até que finalmente o Jake é libertado e a gente chega na 5ª aposta de Halloween, que essa sim, senhoras e senhores, é a minha preferida e vocês vão saber o porquê. Na verdade, vocês sabem por quê, porque se vocês estão assistindo isso, é porque vocês já conhecem Brooklyn Nine-Nine. Então, chegamos ao episódio Halloween. Durante todo o episódio, a gente tem a Amy falando pro Jake que ele não consegue surpreender ela. Toda vez que ele faz alguma coisa, ela fala: você não consegue me surpreender. Porque você não consegue me surpreender, porque nós estamos juntos há muito tempo e você não consegue mais me surpreender. Até que no final, quando ela consegue o cinturão de vitoriosa da aposta de Halloween, ao invés de estar escrito melhor humana / gênia, está escrito: Amy Santiago, você quer casar comigo? You're just plain boring. Again, weird take on a very loving relationship. And it's midnight, so I guess I'm an amazing human/genius. Yeah. Although, you might want to read the inscription on that there belt. Why? Oh no, what does it say? Amy Santiago, will you marry me? Surprise. I'm so confused. I don't know what's happening right now. I'm so confused I don't know what's happening right now. Title your sex tape. Oh my god, I'm shaking. I'm definitely gonna cry. Title of your sex tape. Wait, is this really happening? Is this part of the heist? If this is part of the heist, I will dump you so hard. No, please, Ames, look, it's really happening, okay? It's not part of the heist, I promise. This is real. It is? Yeah. Okay, here goes. Ames, I love you. I love how smart you are. I love how beautiful you are. I love your face, and I love your butt. I should have written this down first. No, it's okay. Go on. I love how much you pretend to like Die Hard. I like the second one. You don't have to. Okay. Yeah. You're kind, and you're funny, and you're the best person I know, and the best detective. Also, for reals, I love your butt. I love yours too. Gross. Amy Santiago, will you marry me? Jake Peralta, I will marry you. Eu amo essa cena. Eu vou colocar ela aqui pra vocês, porque se eu falar mais um pouco sobre ela, eu vou chorar, porque, meu Deus, eu amo muito esse casal. Ok, eu estou melhor.
E aí a gente tem o Boyle surtando, a gente tem toda a 99 comemorando, e a gente tem aquela cena que eu falei pra vocês no começo do último vídeo, de quando eles se conheceram, e que o Boyle falou todas aquelas coisas esquisitas. E finalmente o Jake e a Amy estão noivos pra se casar. E o Boyle, no começo do próximo episódio, é chamado pra ser o padrinho do Jake, para surpresa de ninguém, é claro. Aí durante a 5ª temporada, a gente tem eles planejando o casamento. Então, a gente tem o episódio das Tighten Up, que é muito fofo. E nesse episódio tem eles planejando, descobrindo os drinks, as comidas, um drink chamado Pel Thiago. Eu não bebo, mas esse seria um drink que eu beberia. Mas no final eles conseguem o local perfeito para a cerimônia. Eles percebem que ele já tinha sido alugado pelo Abutre. E depois deles tentarem convencer ele a dar o lugar de volta para eles, de eles conseguirem finalmente falar com a noiva dele, fazendo eles terminarem porque ele é um cara horrível e a noiva dele é uma pessoa muito boa. O Abutre fica com raiva deles, fala que vai manter o local para ele, mesmo que ele não se case, vai dar, sei lá, uma super festa. E o Jake e a Amy são obrigados a se casarem num lugar mais simples, mas mesmo assim eles estão felizes porque o importante é que eles se casem. E fica combinado que eles vão se casar no dia 15 de maio de 2018. 3 dias depois do meu aniversário de 18 anos, se vocês querem saber. E como eles estão noivos, eles decidem que o dia de ação de graças vai ser com as duas famílias. A gente sabe que o Santiago e o Peralta são duas famílias muito diferentes, mas no começo eles até parecem estar se dando bem, até que a única semelhança entre eles vem à tona, que é a de que tanto a família do Jake quanto a família da Amy, assim como os dois em si, são muito competitivos. Então, as duas famílias começam a brigar. E quando digo as duas famílias começam a brigar, o Jake e a Amy estão envolvidos porque eles também não aceitam que um fale que o pai do outro é controlador ou competitivo demais. Tudo isso só termina quando o pai do Jake acidentalmente corta fora o dedão dele e eles vão parar no hospital. Aí eles fazem as pazes e o pai da Amy e o pai do Jake têm aquele abraço estranho de paz que o Jake tanto queria, e ele finalmente tem sua primeira ação de graças em família, porque como nós sabemos, o pai do Jake é um babacão que abandonou ele e a mãe dele quando ele tinha 7 anos, e na verdade eu acho que esse jantar devia ser com um Holt, porque o Holt é o pai do Jake. Don't come for me! Depois, a gente tem, logo na Cold Open, o resultado de que se a Amy passou no teste pra sargento ou não. E, obviamente, ela passou. E a gente tem uma cena muito engraçada que ela tá puxando o braço do Jake e o Jake pede pra ela ir mais forte. Se é que vocês me entendem. Esse episódio é muito interessante porque a gente tem o mestre das palavras cruzadas chegando, porque eles vão trabalhar no último caso deles, eles juntos, ambos como detetives. E é um caso sobre palavras cruzadas, lembrando que a Amy ama palavras cruzadas e que foi por causa disso que o Jake decidiu se casar com ela no dia 28 de abril. Gave me the idea. I decided to ask Amy to marry me all on my own on April 28th. There's a typo in this crossword puzzle. Quando este mestre das palavras cruzadas chega, ele é ninguém mais, ninguém menos do que David Fumeiro. Mas aí vocês me perguntam, Ana, quem é David Fumeiro? Vocês não reconheceram o sobrenome? Sim, ele é o marido da Melissa Fumeiro, que faz a Amy. E como ele é um cara bonitão, o Jake sente muito ciúmes dele, porque além de ser um cara bonitão, ele também é extremamente inteligente e gosta muito de palavras cruzadas como a Amy. E no final, ela pergunta pra ele por que ele tá sentindo ciúmes, e ele fala que é porque ele tem medo de que um dia ela queira ficar com alguém que é tão inteligente quanto ela. E ela diz que ela já tá com alguém tão inteligente quanto ela, porque o Jake é brilhante, inclusive é ele que resolve o caso. E assim termina o último caso deles como casal. E é muito bonitinho porque mesmo aí a gente vê que o Jake não tem nem um pouquinho de masculinidade tóxica. E novamente eu amo este homem. Depois disso a gente tem um dos episódios mais pesados da série, que é o episódio Show Me Going, que é onde a Rosa fica presa num tiroteio e toda a 99 fica presa dentro da delegacia, tentando se distrair até que ela volte e com medo de perder ela de vez. E eu decidi falar sobre esse episódio porque a gente só tem uma cena entre o Jake e a Amy nesse episódio, que é um falando eu te amo pro outro. E eu acho que fica meio que implícito a preocupação que os dois têm pelo fato dos dois serem policiais.
E é algo que não é muito retratado na série, mas eu acho que é realmente uma preocupação que os dois devem ter. Inclusive, eu li uma fanfic muito triste um dia. Eu não vou recomendar pra vocês porque é realmente muito triste, que fala sobre isso, sobre os fatos dos dois serem policiais. Continuando, a Rosa fica bem, obviamente ela não morre. E num dos próximos episódios a gente tem ela e a Amy indo comprar vestidos de noiva. Porque a Amy não quer ir comprar vestidos de noiva, porque como agora ela é um sargento, ela acha que ela vai demonstrar fraqueza se ela for comprar vestidos de noiva, se ela for ser mais feminina, ser uma mulher. É quando a Rosa fala pra ela que mesmo que ela vá comprar vestido de noiva, isso não faz dela menos badass, menos, sei lá, menos uma autoridade sobre os outros policiais como ela é. Então elas vão comprar um vestido de noiva enquanto a Amy está experimentando. Chega via rádio que tem um criminoso em fuga ali perto. E a Amy, vestida com o seu vestido de casamento, captura o bandido. E é incrível. Eu amo uma mulher. Maybe I do like the sash. E nisso a gente já tá chegando cada vez mais perto do casamento. E o próximo episódio é o episódio de despedida de solteiro, tanto da Amy quanto do Jake. E a despedida do Jake tem todo um negócio a ver com Duro de Matar, e o Boyle fugindo e tudo. E a despedida de solteiro da Amy é quando a gente descobre que ela namorou um cara de uma banda. Não só namorou um cara de uma banda, ela namorou o cara da banda que vai tocar no casamento deles. E ele planeja cantar uma música chamada Amy Come Back no dia do casamento dele, da Amy com o Jake. Tadinho. E ela vai atrás do contrato pra rasgar o contrato, porque o contrato diz que uma incisão seria assim, 15 mil ou 50 mil dólares, eu não lembro. E no final, existe uma piada durante o episódio de que a Amy é muito certinha, mas no final ela consegue pular e pegar o negócio. E ela machuca a cabeça no processo. E o final do episódio é ela e o Jake dançando de um jeito muito fofo. O próximo episódio ele parece não ser tão importante, mas eu digo pra vocês o porquê ele é. É o episódio White Whale, em que eles estão oficialmente na semana do casamento e a Amy está desesperada, tentando fazer as coisas o mais rápido possível. Porém, e no mesmo dia, um cara que ela e a Rosa deixaram escapar há muito tempo atrás volta. Então ela tem que deixar todas as coisas do casamento nas mãos do Jake. E é muito importante o contraste nesse episódio, porque a gente tem a mulher sendo badass e capturando bandidos, e o homem fazendo coisas de casamento. Então, os papéis de gênero são muito legais nesse episódio. E, editora, solta o clipe do Jake gritando I love Amy Santiago, we'll take each other's name, por favor. I love Amy Santiago, we're gonna take each other's names! Obrigada, editora. E finalmente chegamos no dia do casamento, dia 15 de maio. O episódio começa com eles já no lugar do casamento. E a Amy aparece só com a maquiagem feita, ainda não tá pronta, enquanto o Jake tá pronto. E ele já fala pra ela que ela está linda. Meu coração. Mas daí em diante é só ladeira abaixo. É quando chega que tem uma bomba no casamento. E eles vão correndo tentar descobrir quem colocou essa bomba ou como eles vão fugir dali. Quando eles descobrem que o chefe do setor de bombas é o Ted, ex da Amy. Mas no fim, depois de muita confusão, depois de eles terem que sair do lugar onde ia ser o casamento e do Cheddar comer o bolo, eles decidem que vão se casar na parte de trás da delegacia, que foi onde o Jake disse que amava. Não disse que amava, mas disse que gostava da Amy pela primeira vez. E o Charles vai todo louco montando o casamento. E o Jake fala que casaria com a Amy até no lixão. Mas fica tudo bonitinho e a gente tem os melhores discursos de todos os tempos. Os melhores discursos matrimoniais de todos os tempos. Sua bunda é uma bomba. Não vão ter sobrevivente. Ames,
Today has been a crazy day, but I shouldn't be surprised because we've had a lot of crazy days. There was our first date, our first kiss, the first time you told me you loved me, and the day you told me you would marry me. Also, yesterday, and the day before that, and the day before that, because every single day that I get to be with someone as amazing as you is crazy to me. I love you, and I'm worried about dancing in front of our friends. The end. Okay, well, I've been planning this wedding for the last 6 months, and if you told me yesterday everything that was gonna go wrong, I would have had a panic attack that sent me into the ER. But I'm here, and I've never been happier. Life is unpredictable. Not everything's in our control, but as long as you're with the right people, you can handle anything. And you, Jake Peralta, are the right person for me. But I do have some bad news. There is a bomb at this wedding as well. What? Your butt. Your butt is the bomb. There will be no survivors. I love you so much. You're my dream girl. E assim termina a quinta temporada. Como eu disse, depois da quinta temporada a série foi cancelada pela Fox, porém foi salva pela NBC, e é por isso que a gente tem essa temporada. A falta dessa temporada é meio estranho pra mim, porque foi a única temporada que eu acompanhei, tipo, eu assistia um episódio por semana, as outras eu assisti tudo na maratona, então eu esqueci algumas coisas dessa temporada e eu tô com tudo escrito aqui, então eu espero que eu não fale nada errado, mas se eu falar, me desculpem. A temporada começa na lua de mel do Jake e da Amy. Eles vão pro México, onde eles planejam que tudo seja em coco. It's all coconut. E dá tudo certo até que o Capitão Holt chega, porque ele não foi aceito como o novo comissário. E ele tá super deprimido e ele não levou nem bagagem, ele tá muito triste e dá muita dó dele nesse episódio. Só que ele começa a invadir todas as coisas de casal que o Jake e a Amy tinham planejado, tipo banho de ofurô ou jantar à luz de velas. O Capitão Holt está no meio de tudo isso. No final, quando o Jake cansa, ele fala pro Capitão Holt que ele queria ficar com a mulher dele. O Capitão Holt fala que ele é egoísta. E nisso a Amy dá um fucking discurso falando que pela primeira vez na vida ela não tá do lado do Holt. Tudo que o Jake tem feito é tentar fazer ele feliz, enquanto ele queria estar com a mulher dele, no caso ela. E por fim o Capitão Holt vai embora. E eles vão pro quarto e lá está a Amy vestida como a Holly McClane, a mulher do John McClane de Duro de Matar. E o Jake está vestido como Marvin Dewey. Eu acho, provavelmente estou pronunciando isso errado. Mas ele é o inventor do sistema decimal. Bom, durante essa temporada a gente tem várias cenas bonitinhas dos dois, menos um de beijo. E tem até uma coisa meio sexual, assim, bem de leve, que é muito engraçada, que basicamente acontece toda vez que a Amy fala "Oh, mama". Oh, mama. Mas é basicamente a Amy ajudando o Jake, ou o Jake ajudando a Amy, ou os dois em casa sendo domésticos, e é tudo muito fofo. Até chegarmos nos episódios mais importantes da série. Esse eu vou falar um pouquinho mais, porque, querendo ou não, ele é sobre o Jake e a Amy. Mas, novamente, se vocês quiserem um vídeo falando só sobre os episódios que lidam mais com essas questões de Brooklyn Nine-Nine, peçam aqui embaixo. Mas temos o episódio He Said, She Said, que é sobre o Time's Up. E eu lembro de quando esse episódio foi anunciado que eu fiquei com muito medo do que podia ter acontecido com a Amy. E infelizmente não foi algo tão pesado, mas ainda assim algo muito sério. Que é basicamente um episódio sobre um caso de assédio sexual em que ninguém acredita no que a mulher tá dizendo, a não ser a Amy. E ela vai atrás até que ela finalmente consegue provar que a garota tá certa. E o Jake pergunta pra ela por que ela tá fazendo isso, e ela diz que quando ela tinha acabado de se tornar detetive, o capitão dela disse que ela devia dormir com ele porque ela devia isso pra ele. E eu fiz um rant sobre isso no meu Instagram, eu vou deixar nos destaques, vão me seguir lá. Mas eu vou falar sobre o quanto isso é comum e o quanto isso realmente acontece, e o quanto é importante uma série de televisão ter falado sobre isso num episódio, porque abre um pouco o olho das pessoas, porque isso realmente acontece em ambientes de trabalho e não é só em Hollywood como todo mundo pensa, em qualquer ambiente de trabalho isso acontece, gente.
Mas tudo bem, eu falei que eu não ia me prolongar nesse assunto, mas eu acabei me prolongando. Me desculpem, vamos voltar e falar do episódio The Golden Child, que é sobre o irmão da Amy, que seria o filho preferido dos pais dela. E é dito que a mãe dela não se importa muito com as coisas que ela conquista, tanto quanto ela se importa com as coisas que o irmão dela conquista. E é muito engraçado que esse episódio, mesmo a Amy sendo uma filha da mãe, às vezes o Jake sempre fica do lado dela porque ele é o melhor marido de todos os tempos. E ela até agradece ele por não querer que ela se torne uma pessoa melhor, mesmo que ela esteja tramando contra o irmão dela. E mesmo que ela ajude o irmão dela, no final a mãe dela continua falando que o irmão dela é melhor que ela. E o Jake dá o mega discurso. E a melhor coisa desse discurso é: eu sei o suficiente de espanhol pra saber o que idiota significa. E finalmente chegamos no meu episódio preferido de toda a série, que é o episódio Caseycation, que é o episódio em que o Jake e a Amy fazem 1 ano de casados. E a gente tem no começo do episódio o Jake fazendo o top 5 de coisas que aconteceram nesse último ano. Em quinto lugar, nós temos o dia em que eles trocaram as lentes de contato e o Jake pôde ver o mundo pelos olhos dela. Em quarto lugar, nós temos quando eles jogaram laser tag e atiraram um monte de crianças e destruíram o aniversário do sobrinho da Amy, o Mason. Em terceiro lugar, é o dia em que eles acharam que estavam dividindo o Uber com o Michael Caine, mas na verdade era só um cara muito parecido com ele. Em segundo lugar, nós temos o dia em que o Jake colocou uma meia na Amy enquanto ela dormia. Era o dia mais frio do ano e ela nem tinha percebido e ele nem tomou crédito por isso. Mas eu amo em casa. Mas a maior parte desse episódio é a discussão sobre se eles querem ou não ter filhos, porque a Amy quer ter filhos, o Jake não quer ter filhos. E muitas pessoas criticaram a Amy nesse episódio porque a hora que ele fala que ele não quer ter filhos, ela fala então que ele devia falar isso pra ela logo, pra ela poder procurar outras pessoas. Ou seja, terminar com o Jake. E eu posso falar que eu entendo ela porque eu sou uma pessoa que quer muito ter filhos e eu acho que eu faria o mesmo. Eu não poderia ficar com alguém que não quer ter eles. Mas enfim, no final do episódio, o Jake decide que sim, ele poderia ter filhos, que ele acha que conseguiria fazer isso. E eles decidem que talvez o bebê deles se chame Atlas. E uma coisa sobre mim é que eu amo bebês. E eu amo quando meus casais têm bebês ou falam sobre ter bebês. Então imagina a minha cabeça nesse episódio. Eu lembro de rolar na cama meio surtada, tipo, meu casal! Isso foi muito agudo, me perdoem. E o lance do bebê é trazido de volta no episódio da aposta de 5 de maio, que não foi a aposta de Halloween, mas foi a aposta de 5 de maio, quando a Amy, no ato desesperado, fala que tá grávida e que é uma menina. Na verdade, o Capitão Holt já tinha falado pra ela fazer isso, só que ela não tinha tido coragem de fazer. Mas ela acaba fazendo num momento de desespero. E muito bonitinha a cara que o Jake faz quando ela fala que tá grávida. I'm pregnant. What? I just found out. It's a girl. Oh my god. Bom, e é isso tudo que aconteceu com Jake Peralta e Amy Santiago nas 6 temporadas de Brooklyn Nine-Nine. Finalmente chegamos ao final desse vídeo, mas antes da gente terminar, eu vou falar sobre algumas teorias minhas que eu tenho sobre a 7ª temporada. Na verdade, eu planejo fazer um vídeo todo sobre isso quando sair mais coisa, porque a temporada só vai sair em janeiro do ano que vem, então tem muita coisa pra sair ainda. Quando sair trailer ou coisas assim, eu posso fazer um vídeo só sobre teorias, mas por enquanto eu tenho 2 coisas sobre a 7ª temporada. A primeira é que vão ter muitos beijos para o Thiago, porque não teve beijo para o Thiago na 6ª temporada. Isso inclusive foi piada no último episódio, quando eles se beijam meio que fora de câmera e o Boyle fica bolado, porque o Boyle representa os fãs de Peralta Thiago na série. Eu acho que isso é meio óbvio. E a outra teoria que eu tenho é que foi confirmada na San Diego Comic Con que vamos ter outro episódio de Jimmy Jabs. E se você aqui frequenta o Tumblr, você sabe que lá todo mundo fala que ou no episódio de Jimmy Jabs ou numa aposta de Halloween que a Amy vai falar que está grávida. E como durante todo o
painel, eles falaram sobre a Amy ficar grávida ou sobre o Jake e a Amy terem filhos. Eu acho que vai ser aí que ela vai falar que tá grávida. Bom, mas isso são só teorias, não tem nada confirmado. E por hoje é só, pessoal. Esse vídeo foi um pouco difícil de fazer porque eu estou muito louca, tipo, eu tô num momento da minha vida muito complicado. Mas obrigada por vocês terem assistido. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal.